todo mundo. Meu nome é Bianca Lopes, sou cofundadora da Tail. A Tail é uma empresa que combina dois lados do cérebro, o esquerdo e o direito, o criativo e o analista, o técnico. A Tail é uma empresa de consultoria especializada no mercado financeiro e em empresas de tecnologia. A gente traz soluções de comunicação para esse mercado, para a gente avançar a inovação e a adoção de produtos. A gente viu um gap no mercado, eu venho da parte de finanças, economia, de TI, e a minha sócia cofundadora vem do lado de comunicação, super centrado no usuário final, que agora, hoje em dia, é falado mais no mercado de finanças, mas algo que o mercado de entretenimento, o mercado de moda, de esporte sempre teve o foco correto no usuário. E o usuário não quer saber de estatística, o usuário não quer saber se o seu SDK é melhor do que o meu, que tipo de APIs você tem. Ele quer saber que história você conta, o que você faz de diferença na vida dele, qual é o impacto no ser humano. Então a Tail veio para contar histórias, para democratizar o acesso à informação. E a gente reparou que o mercado financeiro e tecnológico adora falar um jargão, adora complicar coisas. Parece uma patotinha que precisa falar coisa complicada para ninguém entender ou para provar seu valor. Então a gente veio para quebrar esse estigma e para mudar isso. E trazer uma comunicação leve, que te entretenha, que te faça prestar atenção e que seja de uma qualidade de um Netflix, que seja de uma rapidez e leveza de um TikTok. Então a gente cria conteúdo. E nesse processo de criar conteúdo, eu acho que a gente se deparou com algo que sempre foi da minha paixão e da paixão da Beatriz, que é uma inclusão, um mundo mais justo, um mundo mais liberal, um mundo mais igualitário. E aí o Brasil tem uma oportunidade e um problema sério que a gente negligencia com frequência. A gente tem, acho que mais de 50, 60 milhões de pessoas que não estão bancarizadas, que não têm acesso a serviços financeiros, que são básicos para uma vida, para uma decência, para um human rights nível assim, que fala, cara, é justo isso, entendeu? Essa pessoa tem direito a isso. Então eu acho que quando as pessoas me perguntam a visão da Tail, é como a gente aproxima, como a gente inclui. E a inclusão vem de um lado lúdico, de um lado de entretenimento, de um lado de histórias, de um lado humano. Eu penso na nossa história, como a gente começou com um projeto com a Visa Global, onde a gente tinha uma premissa de contar uma mesma tecnologia através de geografias diferentes, porque somos pessoas diferentes. E mostrar o impacto dessa tecnologia não só em regulamentação, no jurídico, mas também dentro dos bancos e aí dentro das irreverentes, das fintechs, das pessoas que querem mudar o mundo. E fizemos isso e, cara, nos deparamos com uma coisa muito real no mercado. E aí foi uma conversa de por que a comunicação não está lado a lado com o departamento de inovação. A gente normalmente vende para o head de inovação de um banco que está com uma tarefa super difícil de mudar o banco, de criar modelos de negócios diferentes, produtos diferentes. Mas ele também precisa comunicar isso e trazer as pessoas para o futuro que ele quer construir. Porque a gente sabe como o futuro é incerto, né? Se tem uma coisa dessa coisa horrível da pandemia que está nos ensinando, é esse futuro incerto. E a nossa habilidade de evoluir e a nossa habilidade de se transformar e olhar caos como oportunidade virão desse aprendizado. E a comunicação tem um dever muito importante nesse aprendizado, então a Tail tem muita sorte. A gente já trabalhou com o HSBC Global, a gente fez uma série chamada Connected Fintech, que era para quebrar os silos onde os bancos vivem, porque muitas vezes você tem um programa de aceleração, você tem um programa de inovação, várias vezes é tipo um theater, né? Só um make-believe, mas nada realmente entra dentro da infraestrutura bancária, tem poucos. Mas essa série foi para contar e aproximar. Como é que eu trago departamentos diferentes que podem estar olhando uma mesma tecnologia como criptografia ou como tecnologia de onboarding. Como que eu vejo isso? Como que eu trago essa conversa para o banco começar a entender que ele não precisa comprar pedaços de tecnologia. Ele pode realmente criar uma plataforma e ter vários parceiros que fazem o que eles não fazem bem. Muito lindo, muito poético.
entendo o intento, mas o que vocês fazem? O que a Tail verdadeiramente é? Se você está lançando um produto que talvez você tenha lançado no Reino Unido ou você tenha lançado fora do país e você está querendo trazer esse produto para o Brasil e inserir esse produto no mercado. A gente entende o que é o seu mercado, a sua posição competitiva, a gente olha para o futuro e te ajuda a chegar lá, a criar um plano de comunicação e narrativa que faça sentido e que você tenha estratégias de comunicação e produtos de audiovisual, animação, copywriting e um design criativo. A gente também cria eventos, apesar da gente estar passando por um momento de mudança, onde eventos estão acontecendo remoto e essa conversa, como essa conferência Open Banking Week, a gente acredita que ainda existe uma necessidade de focar na experiência do usuário, em criar algo onde o digital não seja só digitalizado, mas sim nascente digital. Então a gente pensa na experiência e cria eventos que sejam um pouquinho mais interessantes do que só webinars. O que mais que a Tail faz? A Tail cria conteúdo próprio. Várias vezes as pessoas perguntam pra gente, mas por que você cria conteúdo próprio? Porque a gente acredita o suficiente no mercado e que pra mudar a gente tem que mostrar como é que é o futuro. Pra gente desmistificar o futuro e trazer você junto com a gente contando uma história. Então a gente tem direito e um dever no mercado de explicar e democratizar acesso a essa informação tecnológica interessante. A gente tem também o Tail Tech, que é uma parte de consultoria da empresa, onde a gente tem especialidade em biometria, identidade e esse futuro que será o Open Banking X, que a gente chama. Se você tem algum problema relacionado à sua comunicação ou como as pessoas percebem no mercado, ou se você está tentando criar conteúdo diferente, a gente agora está criando um conteúdo em parceria com a SpinPay, chamado Pix, falando sobre o que vai acontecer com o Pix. E aí nisso eu chamo minha sócia Beatriz para contar um pouquinho da história da gente e Open Banking, que é um love affair e é uma série maravilhosa. Então muito obrigada. Primeiro, Bianca, obrigada por passar isso para mim. Não tem melhor maneira de contar essa história, contar um pouquinho da Tail, né? E contar, eu acho que a Tail através das histórias que a gente quer mostrar e ilustrar. Vem um pouco dessa narrativa, que a gente surgiu de um lugar de contar histórias, então a gente conta histórias do mercado financeiro, histórias sobre tecnologia, mas principalmente histórias sobre pessoas e as empresas que estão por trás disso. E eu acho que um pouco dessa relação e casamento, né, entre Open Banking e a Tail vem disso. E muito obrigada primeiro pelo convite também do pessoal da organização do Open Banking Week por convidar tanto a mim, quanto a Bianca, quanto a Tail. É sempre muito importante e muito gratificante a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história e dos projetos que a gente vem contando, que envolvem tantas pessoas e tantas empresas importantes do mercado e que agora a gente, nesses últimos 2 anos aí, a gente teve a oportunidade de mostrar um pouco desse recorte do que vai ser o Open Banking, o que está sendo, como é que ele está surgindo no Brasil. É onde a gente vai entrar um pouquinho para explicar e dividir uma dessas narrativas com vocês. Inovação em todos os aspectos. Abertura de serviços bancários. Entrada de novos players, democratização do crédito, obviamente a bancarização. Os meus dados, o meu histórico financeiro, eles não pertencem ao banco que eu contratei, eles me pertencem. O Brasil tem um componente de custo que nenhum outro país tem. Acho que o Banco Central está buscando um equilíbrio. Se é aberto, tem que ser aberto mesmo. Não adianta a empresa estar pensando em soluções, pensando em produtos dentro do escritório sem a menor interação com o público-alvo. Ajudando nesse processo de inclusão. Que já deve ter sido feito há 10 anos atrás. Não é agora. Na verdade, a gente vai começar a questionar assim, o que é setor financeiro? O que a gente quer é mais competitividade. O serviço mais simples possível. Menos burocracia, mais eficiência. A gente tem que colocar os vários diferentes lados da história para dialogar ali em conjunto, para ver se a gente consegue entender o que vai ser o mercado no futuro, onde todos estarão inseridos, né? A relação da Tail com o Open Banking, na verdade, vem de mais de 2 anos atrás. Tudo começou um pouco lá por 2015, na verdade, quando a Bianca começou a pesquisar e entender muito, e um pouco junto com o time no Reino Unido em relação ao Open Banking,
Com isso a gente começou a pesquisar e entender muito sobre o assunto, né? Uma temática muito diferente, muito disruptiva, que ia trazer realmente soluções em tese na prática para muito do que a gente vê que é a centralização de poder no mercado financeiro. Como é que você consegue começar a dissolver aquilo ali e ver uma mudança de fato no mercado. A partir dessa pesquisa a gente começou a se inteirar mais, entrar num processo realmente de desenvolver, entender quais que eram os principais players, quais eram os principais países que estavam levando isso à frente. A gente pegou muito o Reino Unido como um dos mais importantes países, né, o pioneiro em relação ao Open Banking, e começou a entender como é que isso estava se destrinchando não só na ascensão econômica, mas também na forma de conteúdo e informação, que é muito do que a gente vem, como é que a gente se pauta e um pouco do propósito que a gente abriu a empresa. Quando foi meados de 2018, a gente chegou a viajar para países diferentes fora do Brasil. A gente foi a países na África, alguns países diferentes na Ásia e também para o Reino Unido e para a Inglaterra, para poder conversar com as pessoas e com as entidades financeiras que estavam lá e também o consumidor final, já que isso já estava lá em alguns anos em voga, para poder entender qual que estava sendo o impacto, como é que aquilo ali estava se desdobrando e também entender um pouco de quem estava sendo o principal portador de voz dessa história. Acho que como tudo na Tail, a gente enxerga o Open Banking como uma mudança, faz parte da revolução que a gente está vivendo. Faz parte de você entender que não dá mais para ser o mesmo e que a gente precisa mudar. E você vê diversos mercados, diversos setores mudando e tá faltando um pouco essa mudança para o mercado financeiro que agora tá chegando tão à tona, né? E a gente começou a entender, beleza, se vai ter essa mudança, se você tá vendo, se a gente conseguir enxergar, ver todas as repercussões, todas as consequências, quem que ia contar essa história? Como é que essa história estava sendo contada? E aí surgiu o principal ponto, acho que da gente, dessa nossa longa relação já e casamento da Tail com o Open Banking, que foi a minissérie documental, que na verdade é o primeiro documentário sobre o Open Banking no Brasil. A gente resolveu contar um pouco da história. Acho que não tem melhor maneira de você entender a história, né, ou entender uma história por completo, se você não tentar realmente entender todos os lados. E aí foi um pouco da diretriz que a gente trouxe, que é um pouco do que a nossa narrativa e como a gente pretende continuar reportando um pouco do que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. E aí a série Feito Open Banking começou dessa maneira. A gente resolveu fazer um desenho, né, mapear, não só entender como é que o Open Banking estava chegando aqui no Brasil, mas também mapear quem eram os principais stakeholders que estariam envolvidos nisso. E com isso a gente falou, beleza, não vamos, né, chega de história que seja unilateral, a gente não queria nem entrar num beabá de poder explicar o que era Open Banking, que você consegue em qualquer portal significativo de informação, a gente queria realmente trazer opinião. Acho que muito do que a gente vem trazendo da nossa maneira de se colocar é um pouco isso, é como é que você de fato entende, traz aquela relação e principalmente entende quem são os humanos por trás daquilo. Então, a partir do momento que você tem aquilo ali mapeado, que você entende, sim, existe uma mudança tecnológica significativa, existe um conflito de político, né, também envolvido com isso, existe todo um sistema financeiro e econômico por trás, mas tem pessoas envolvidas e a gente queria contar um pouquinho dessa narrativa. Com isso a gente começou a trazer os principais players, então a gente foi entender quem eram as principais fintechs no Brasil, como é que elas estão se dando, como é que elas vêm trazendo tanto o produto quanto o serviço e como é que elas vão se inserir, como é que o Open Banking de fato abre portas para elas ou não. A gente começou com os players tradicionais, então os grandes bancos que a gente tem hoje, como é que eles estão se adaptando, qual que é a visão deles. A gente tentou trazer um pouquinho de uma perspectiva regulatória, então, para acompanhar toda essa mudança, né, essa evolução tecnológica, como é que você traz a regulamentação que vai de fato dar respaldo. Mas eu acho que o principal é a gente entender, que foi um pouco do que a gente conseguiu entender a partir do Open Banking, que talvez seja uma das palavras-chave para mim assim, em relação ao Open Banking no Brasil, que é o sentido de colaboração. Então, como é que você consegue, se olhar para qualquer outro mercado, você já vê outras empresas trabalhando de forma mais colaborativa. E eu acho que chegou um momento, e o Open Banking vai vir martelar isso para o Brasil, para a economia, e a série deixou isso muito claro, que não é uma questão necessariamente de competitividade. Sim, você abre portas para mais players, você abre portas, né, para novos entrantes, então você aumenta a competitividade, porque em tese você diminui o custo para o consumidor final, mas o principal é como é que eu consigo ter uma parte do todo, né, ter uma parte do bolo para cada um. E eu acho que a série deixa isso muito claro. A série, a partir das entrevistas, das conversas que a gente teve, um momento vasto de pesquisa, a gente conseguiu ver e entender que o principal sobre isso tudo, para que isso dê certo, é entender a colaboração. Então não adianta mais ninguém fechar a porta ou falar que não vai acontecer, independente do momento que a gente esteja vivendo, que é o momento de agora, de pandemia, de lockdown, de quarentena.
o Open Banking já está aqui, ele já chegou, ele vai acontecer. Você vai ter algumas mudanças em relação ao Banco Central, a legislação, a regulamentação em data, mas ele de qualquer forma está vindo. E a partir do que a gente conseguiu ver e entender esse momento de colaboração que a gente vem vivendo e que a gente vai ter que se adaptar, e eu acho que todas as empresas que estão inseridas vão ter que se adaptar, inclusive as empresas de comunicação, como é que você começa a comunicar algo que nunca existiu, né? Esse sempre foi um desafio, continua sendo um desafio nosso da TEI diário, que como você acompanha algo que está em movimento, algo que está embrionário, e dali você conta aquela história enquanto ela está acontecendo. E eu acho que a gente conseguiu enxergar esse gap, conseguiu enxergar esse nascimento, e isso tem sido uma das coisas mais incríveis de poder acompanhar. Não tem nada melhor do que você contar uma história. Óbvio que você sempre pode contar uma história 10 anos depois que ela aconteceu. Você vai conseguir ver a repercussão, a consequência, ter um entendimento melhor. Mas eu acho que o momento que a gente vive, a década que a gente está, o ano que a gente está, você conseguir contar algo que é tão grandioso, que é tão significativo, que vai trazer tantas mudanças e impacto, seja nos players do mercado financeiro, no de tecnologia, até no consumidor final. Então qualquer pessoa que não entende ainda que o mercado financeiro perpassa a vida de todos nós, é você poder contar essa história. Eu acho que nosso objetivo como empresa sempre foi esse. Não só de propósito do que a gente faz, a nossa existência, o porquê que a gente existe, mas também sempre teve muito atrelado com esse projeto. Sempre foi a vontade de contar uma história, de mostrar, abrir e contar uma história que seja realmente mais democratizada. Não só o que ela se propõe a ser, mas a maneira que ela vai ser distribuída. A gente levanta muito essa bandeira dentro da empresa, que o principal é realmente você trazer acesso, né? Não só o acesso financeiro através de serviços, dos produtos, mas a gente também fazer a nossa parte trazendo acesso para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Por que não é todo mundo que pode entender o que é o Open Banking? Por que não é todo mundo que pode ter acesso a essa informação? Por que as pessoas não deveriam se importar um pouco menos, das vezes, com uma cultura pop, de entretenimento e algo mais que acaba afetando elas no dia a dia? Então, acho que o nosso propósito de voz, de comunicação, vem muito atrelado a isso. Acho que o impacto que a gente consegue ver principal da série ainda é muito raso, né? A gente ainda tá, como eu falei, a gente ainda tá contando essa história. Então, a gente vai ver esse impacto um pouco daqui pra frente. A gente vai conseguir acompanhar isso, e eu acho que essa é a principal esfera, talvez. A gente conseguir olhar para algo que tá acontecendo e falar, beleza, eu tive ali, a gente tava andando lado a lado e a gente viu as mudanças e como é que isso tá aderindo. Acho que a gente conseguiu enxergar, tanto conversando com as pessoas, com os representantes das empresas, que tem muito que a gente pode aprender com o que já foi feito lá fora. Eu acho que tanto de seguir bons passos e boas práticas, mas também de ver a quantidade de coisa que foi feita que não deu certo. Então, acho que tem sempre esse privilégio quando você não é pioneiro em alguma coisa. Você tem algum material de pesquisa e referência, e eu acho que o Brasil se torna isso. E eu acho que a gente, de alguma forma, também reflete esse mesmo privilégio, né? A gente consegue olhar para o lado e falar, beleza, já aconteceu, mas todos nós sabemos que o Brasil tem o tropicalismo, né? Digamos assim, que é muito específico do nosso país em vários aspectos. Então, eu acho que o maior impacto, o maior sucesso que a gente vai poder ver é entender que como que essas especificidades do nosso país se aderiram ou sejam benéficas ou maiores desafios para a implementação do Open Banking aqui. E a ideia é que a série continue acompanhando isso tudo. Esse foi o primeiro momento, né? A gente pegou um momento mais embrionário, um momento onde estava sendo muito especulado, onde poucos produtos estão lançados, mas a ideia é que a gente continue acompanhando e continue sendo esse portador de voz. E aí eu acho que, para entender realmente a grande consequência, o impacto, primeiro é assistir os episódios que a gente já tem lançado, assistir a série, entender um pouquinho mais, entender um pouco mais desse momento introdutório, e depois continuar acompanhando os próximos episódios e capítulos que a gente vai lançar.